boas-vindas ao podcast da Brauer, Vozes do Design Brasileiro. Eu sou o João Mello, ou JP, e eu sou o seu host. Hoje a gente vai conversar com o Daniel Furtado, autor de Princípios de UX, Entendendo o Design Centrado no Usuário. A gente vai falar sobre as motivações que levaram o Daniel a escrever o livro, processo de escrita com a Brauer e o que vocês encontrarão no livro e sobre carreira em UX. Daniel, pra gente começar, pode se apresentar para quem ainda não te conhece, por favor? Gente, primeiro, brigadíssimo pelo convite de estar aqui. Eu sou o Daniel Furtado, eu sou designer, faz quase 30 anos, tenho 47 anos, comecei... 47 não, meu Deus do céu, eu tô velho, mas eu tenho 46, vou fazer 47. Comecei a trabalhar na área com 17, eu já vou fazer 30 anos. Sempre trabalhei na parte de produtos digitais, assim. Tenho um estúdio de design, trabalhei como head design, head produto, cuidando de gente, cuidando de orçamento, cuidando de produto em si, né? E também sempre trabalhei na área de educação, como professor, acho que foi paralelo. Acho que eu entrei no primeiro estúdio com 17, entrei na primeira sala de aula com 18, então foi tudo muito perto, assim. E desde então estou aí, sempre estudando, aprendendo alguma coisa nova. E tem um canal de YouTube chamado UX Now, que é uma das principais referências de UX da língua portuguesa aqui no Brasil. Existe faz 7 anos, esse ano vai para o 8º ano do canal, onde eu faço vídeos ali, ou falando de algum conceito, ou bravo com alguma coisa, ou explicando alguma coisa ali legal, lendo um artigo. E é isso. E agora também autor de um livro, que é um negócio que eu tenho que lembrar, né? Porque, né, quando a gente não era um autor e passa a ser um autor, né, JP, a gente tem que ficar com isso, uma coisa que tem que ficar refrescando a nossa cabeça. Verdade, olha, grandes poderes, grandes responsabilidades, pequeno Daniel. É isso, e prazer estar aqui falando com você e com todo mundo aí que está vendo e ouvindo. O prazer é nosso, muito legal ter você aqui hoje e muito legal acompanhar o canal e ver como você ajudou a difundir também todo o conhecimento e o X e trazer, ou democratizar esse conhecimento, né, que muitas vezes não é tão acessível. E a gente vai falar sobre várias dessas coisas que você já comentou um pouquinho, sobre educação, sobre princípios de UX, sobre design. Mas, para a gente começar, eu queria que você contasse o que te inspirou a escrever um livro sobre princípios de UX. Então, é muito doido, porque eu vou falar uma coisa que vai ter gente que vai achar que é brega, vai ter gente que vai falar assim, Daniel, você está sendo desonesto com o que você está falando, mas é a pura verdade. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que vai acontecer comigo quando eu ficar velho. É uma preocupação muito honesta. Eu já tenho que agora usar óculos para ler, eu não posso ir no supermercado sem levar óculos, eu não consigo pagar uma conta no bar se eu não puxar do meu bolso meus óculos. E eu sei que isso não vai ficar mais fácil para mim conforme o meu tempo for passando. Então eu sei que as coisas vão começar a ficar mais... Nossa, que perrengue que é entrar aqui, que perrengue que é pagar essa conta, que perrengue que é comparar duas coisas, essas coisas eu vou ficar mais cansado, eu sei que tudo isso vai acontecer comigo. E eu sei que o jeito que a gente tem de tentar aprimorar a vida das pessoas é através de um processo mais claro de design centrado no ser humano, que é tentar entender o que um ser humano realmente precisa, qual que é a limitação dele naquele momento, por que ele tem que tomar iogurte sem gordura ou com gordura. Então eu acho que a gente tem um monte de coisa que a gente tem que fazer para realmente aprimorar a vida das pessoas. E eu tô nessa preocupação faz muito tempo, que é falar, a gente precisa realmente formar pessoas que tenham um olhar não só empresarial em cima do que está sendo construído, não só mercantil, mas humano. Assim. Nossa, eu estou fazendo isso porque realmente aquilo lá está trazendo um benefício. Então, e você usou muito bem a palavra de democratizar, quando eu comecei a criar o canal de YouTube, era com essa intenção. Como que eu posso democratizar conhecimentos que eu tenho a respeito de design do dia a dia, do Norma, ou de design centrado no usuário, do Cooper, como que eu podia trazer esses conhecimentos que eu já tinha da minha vivência acadêmica para dentro do dia a dia de alguém que é empresário, alguém que é, sei lá, designer. Só que isso é um dos pontos que você atinge uma pessoa para a pessoa poder ser educada. É um dos pontos. Então, você ter um canal de YouTube é um ponto. Você tá na TV apresentando um programa é outro ponto. Você tá no jornal é outro ponto. Você tá no WhatsApp é outro ponto. E estar num livro é um outro ponto. Tem gente que vai consumir esse conteúdo dentro de um livro de maneira singular do que vai consumir isso dentro da internet ou num podcast, igual a gente está agora.
Então a minha ideia era que eu precisava ter mais uma frente para essa educação. Porque eu tive dificuldade em encontrar conteúdo tanto para mim, mas também para os meus alunos. Para poder falar para um aluno meu de faculdade, de pós-graduação, olha, aqui tem um livro que tem começo, meio e fim, para você entender pelo menos o básico do que a gente está falando, mas com começo, meio e fim. Passa pelas fases que a gente precisa passar. Então a minha ideia era fazer isso para que mais pessoas pudessem realmente aplicar os conceitos no dia a dia. Então, de novo, eu falei que é uma coisa que parece que é brega, mas, Daniel, legal, tá fazendo isso. Mas é verdade, não era com uma... É uma intenção de que, se as pessoas estudassem isso, talvez as filas de supermercado fossem melhores, sabe? Pô, isso já ia ajudar todo mundo, assim. Então, é muito nessa ideia de trazer essa visão mais centrada no usuário para alguém que vai fazer um produto que pode ser digital ou não. Lógico que aí fazer ali é digital, mas não precisa ser. Pode ser uma fila do supermercado também. Que legal, tem um propósito, então, realmente, por trás de toda essa criação de conteúdo e democratização, e acho que isso foi onde a Brauer, o Zanini, eu e o Daniel e o UX Now, a gente se alinhou muito, né? Como que a gente... foi o clique, assim, na hora que a gente começou a conversar, foi sim, a gente tem a mesma ideia, a gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que parte desse conteúdo seja também acessível em português, porque tem muita coisa que, infelizmente, hoje só é acessível em inglês. Então, a gente queria trazer isso. Eu acho que você traz isso de um jeito muito legal. Eu já li o livro e eu acho que é um livro que vai acabar sendo super atemporal também. Então, tudo que tá lá, com certeza, vai ser válido, se não para sempre, por muitos e muitos e muitos anos, ainda como princípios para desenvolver essas experiências. E eu queria te perguntar, então, como é que foi o processo de escrita junto com a Brauer? Então, isso é uma coisa doida, né? Porque eu não me considero uma pessoa da escrita. Eu não acho mesmo. Assim, a minha zona que eu gosto de me comunicar, que é a zona que as pessoas têm mais medo, é me comunicar assim, em vídeo, gravar um vídeo, fazer uma palestra, falar, trazer espontaneidade. Então, quando eu pensei, nossa, eu preciso trazer a minha voz, meu jeito de falar, para um texto, a gente tem um monte de particularidade, não é a mesma coisa. Não posso ir e vir, igual eu faço quando eu estou falando, que eu vou lá e falo da Ariel, a Pequena Sereia, e depois eu volto falando, olha como ela acumula garfos, e ela não sabe o que um garfo faz. Então, essas coisas são... E é um problema de design, porque ela acha que o garfo é para botar no cabelo, não para comer. Ela não precisa comer com garfo lá no fundo do mar, onde ela nasceu. Então, e isso que eu acabei de fazer agora é um negócio que é muito difícil de traduzir para a linguagem textual. Então, assim, eu não sou o Graciliano Ramos, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer. Então, o que eu tentei fazer foi trazer da minha cabeça o que eu tinha acabado de escrever do curso que eu tenho, que era basicamente o espelho do que é esse material, e falar, não, se eu tivesse que adaptar isso daí, comigo falando, como seria? E eu já tinha os manuscritos, acho que ainda chama manuscritos mesmo quando é feito no Word. Eu já tinha esses manuscritos quando eu conversei com o Zanini a primeira vez. Porque, na verdade, foi o próprio Gabriel Pinheiro que falou, Daniel, ele sabia que eu tinha o livro escrito desde 2019, e aí tem muito a ver, JP, como você falou, da atemporalidade dele. É um livro que eu escrevi antes da pandemia, assim, isso já estava escrito, e o que está dizendo ali vai estar dizendo daqui a 5 anos no futuro também, porque não vai fazer diferença nenhuma que você tem que conversar com as pessoas antes de sair construindo as coisas. Acho que não tem... Isso vai continuar sendo assim, chat GPT ou não. Então, depois a gente fala disso. Mas então a minha ideia, eu já tinha isso escrito e eu contei muito com o apoio de vocês para ler isso com uma outra ótica também, porque eu já tinha lido, já tinha relido, já tinha pedido para algumas pessoas lerem e relerem. Algumas pessoas apontaram coisas ali que não eram tão simples para quem era de fora da área. Então eu refiz algumas coisas para trazer para quem era de fora da área. E quando a gente trabalhou no processo de edição, a pessoa que estava editando também era de fora da área. E ela também ficou surpresa que aqueles conhecimentos eram simples o bastante para ela poder aplicar, por exemplo, no próprio trabalho de edição. Então, a gente escreveu, eu tive que fazer algumas mudanças editoriais ali para poder acoplar a parte da diagramação, que inclusive, gente, assim, sem jabá, mas uma das coisas que a gente procurou fazer, eu acho que a editora procurou fazer, é ser um livro que também é bonito, porque é um livro que vai ser consumido também por designers,
Então ele tem uma preocupação de ter uma diagramação que é mais moderna, ter uma diagramação que mostra onde você está, para onde você vai, uma diagramação com wayfind, né, com sinalização. E é muito legal isso, porque também foi um cuidado que designers têm com as coisas que às vezes não é todo mundo que tem. Então, assim, foi muito legal ver ele sendo também modificado, as imagens, né, foram modificadas, então a gente vai redesenhar imagens para ficar com uma cara da editora. Eu achei isso tudo muito legal e foi muito doido a hora que eu realmente recebi a minha versão impressa do livro, que aí você vem e concretiza e fala assim, caramba, meu, e agora? Abro um champanhe, encho a cara, o que eu vou fazer, né, agora? Meu Deus, eu posso ir para o lado meio Bukowski, do autor, meu Deus, eu vou agora me encher a cara aqui. Mas eu achei muito legal, tô com ele aqui, para quem for ver em vídeo, tô com o livro na mão aqui, e achei assim, papelzinho fofo, sabe, tipo, aquele laminação fosca, assim, fofinha, cheirinho de páginas novas. Feliz demais, feliz demais. Foi muito legal mesmo. O cheiro de página nova é uma coisa que acho que não tem comparação, né? Assim, talvez com o cheiro de carro novo, vai acontecer dentro do carro, assim, mas Ou da loja da Melissa. E é exatamente... Nossa, sim. Isso que você falou é muito importante pra gente mesmo, assim, a atenção ao detalhe. Tudo que a gente fez e faz é sempre com muita atenção aos mínimos detalhes. Primeiro porque sabemos que o nosso público é um público também que tem muita atenção aos detalhes, mas porque a gente mesmo quer procurar fazer as coisas sempre... Aplicar o próprio processo de design é isso, né? Como você falou, como que as pessoas vão desenhar uma fila de supermercado. Então, pra gente é um pouco isso. Como que a gente vai desenhar a experiência de leitura das pessoas. A gente pensou muito nisso. É muito legal ouvir esse depoimento e, enfim, de você e até de outras pessoas que já estão lendo e também percebem esse cuidado nos mínimos detalhes. Eu queria perguntar para você, para quem que é esse livro? Para quem que você escreveu esse livro? Quem que você pensou quando você escreveu esse livro? Isso é uma coisa que, para mim, isso eu conversei bastante com o Zanini também, é um incômodo para mim, então eu vou usar isso até como desabafo, assim, disso. Quando eu escrevi, eu me comunico melhor com pessoas que ainda não estão apaixonadas com o assunto e que elas deveriam estar apaixonadas pelo assunto. Então eu acho que como eu gosto muito do que eu estou fazendo, as pessoas sabem que eu gosto do que eu estou fazendo, elas estão vendo que o suor nas minhas costas é de alguém que gosta daquilo, sabe? Então eu escrevi para tentar fazer as pessoas gostarem. Então assim, eu preciso que alguém goste. E eu tenho essa ideia na minha cabeça que é meio... Se você gostar daquilo, se você se apaixonar por aquilo, você vai querer correr atrás daquilo. Você vai virar o stalker daquele assunto. Você vai querer falar, nossa, eu quero saber mais. Então, a minha ideia era atrair pessoas que ainda não estão ou que estão com amor abalado ali, vai em cima dessa parte do design centrado no usuário e fazer com que as pessoas se apaixonassem por isso, assim como eu sou apaixonado por isso. Então, foi uma visão muito de alguém que é apaixonado fazendo meio que uma declaração, sabe, para aquele assunto. E nisso, eu queria tentar me comunicar primeiro com as pessoas que não são dessa área. Então, as primeiras leituras do livro foram feitas por pessoas que não trabalhavam com isso, que nunca viram, que não trabalham com Scrum, que não sabem o que é mundo ágil, que não sabem nada disso, mas que tem interesse em falar, nossa, não sabia que é assim que você fazia um produto, que você ia lá e fazia uma pesquisa prévia. Coisas que quem já faz, já sabe. Então, a minha ideia era para pessoas de fora da área. E por que eu falei que tem um momento de desabafo? É claro que tem um monte de gente, eu sou super grato por centenas de pessoas que vão comprar esse livro, que vão ler esse livro, porque gostam do Daniel. Porque já me acompanham, que já são meus Taylor Swifts, como chamam esses Swifters? O X-Nausers. Nossa, que nome horroroso. Mas eu sei que isso vai acontecer e eu sou super grato por isso. E para essas pessoas também tem conteúdo ali, porque tem o jeito que eu explico, o jeito que eu vou usar um exemplo de um videogame da década de 80, que alguém talvez fale assim, nossa, verdade, né? O videogame da década de 80 estava prevendo o que a gente está falando agora, ou a Ariel, Pequena Sereia. Então, mas a primeira ideia era um livro para quem quer se apaixonar pela área e com isso correr atrás de outras coisas. Com isso ler About Face, do Alan Cooper, com isso ler livros sobre estratégia do Gabriel, livros de liderança se você for ser líder, livros de escrita se você for escrever e por aí vai. Mas era uma coisa para tentar
começar uma chama. Então, se eu tivesse que agora pegar para quem é profissional de design, eu diria que é um livro que é mais importante para quem é um profissional de nível júnior ou pleno, que está migrando de carreira, que está entrando ali na carreira e quer ter um conhecimento estruturado. Para você, se você é sênior, comprar, dar uma lida rápida, você vai ler muito rápido e dar de presente para seus pares que são PMs, para o gerente de desenvolvimento, para alguém que é de fora da área, para a pessoa também falar assim, nossa, entendi o que está acontecendo. Então, é um livro meio manifesto também. Então, eu diria que é mais ou menos isso. E eu queria muito que fosse um livro lido por alguém que tem um consultório de dentista. Queria muito. Sabe, eu tenho um consultório de dentista, eu vou ler esse negócio aqui porque eu vou falar a verdade, ó. Putz. E só que aí vem esse problema da palavra UX. A palavra UX não entra para quem é do consultório de dentista. Ele não sabe que isso existe. Mas aí fica pro segundo livro, né, JP? No segundo livro a gente quebra esse mito. Quebramos esse mito no próximo livro. Fazemos com outro nome. Exatamente. A gente faz um livro para a experiência do paciente odontológico. Mas vamos procurar se a gente não acha nenhum... Para usar esse trocadilho que eu não tinha como. A gente pode procurar influencers que são dentistas e enviar o livro para essas pessoas e ver o que acontece. Muito bom, muito bom. Eu confesso que, obviamente, como parte do time da Brauer, eu acabo lendo todos os livros, mas reacendeu uma chama, assim. Eu acho que enquanto eu lia o seu livro, eu lembrei muito do porquê que eu escolhi design e porquê que eu continuo nessa profissão, e enfim. Então, acho que talvez para profissionais sêniores possa servir como uma lembrança muito gostosa do porquê que você escolheu o design, e é sempre bom refrescar um pouco alguns conceitos que a gente acaba não deixando perder, mas na corrida do dia a dia a gente não lembra. Então isso foi muito, quando eu li, foi muito bacana. Dani, eu queria te perguntar então, você já começou respondendo isso um pouquinho, de maneira breve talvez, o que as pessoas vão encontrar em princípios de UX? Quando elas lerem um livro, o que elas podem esperar encontrar? Muito legal. Então, o que as pessoas vão encontrar é assim, são, primeiro, referencial histórico do que é essa disciplina, de onde veio, para onde vai. Então, claro que a gente vai encontrar citações do Norman, claro que a gente vai encontrar um exemplo pouco ortodoxo à la Daniel Furtado, claro que a gente vai encontrar essas coisas, mas também, depois que a gente entender um pouco a história da coisa, a gente vai entender a aplicação disso. Então, como que é um mínimo de um processo de design centrado no usuário, né, centrado no ser humano, onde vai falar ali a respeito de, pelo menos, um entendimento de o que é uma pesquisa, por que a gente está pesquisando, o contexto das pessoas, quem são as pessoas. Depois a gente vai conversar sobre como que eu coloco isso no papel, sintetizo as coisas que eu tenho, como que eu vou conseguir discutir protótipos com as pessoas e poder testar esses protótipos, como que eu vou fazer. Então é meio que um ciclo completo. Para quem já é da área, é derivado daquela organização que o Design Thinking da Day School de Stanford faz, que organiza entre empatia, pesquisa, definir, tal. Então é um pouco derivado disso, a modularidade ali do curso, do conteúdo, que é o mesmo do curso, então é baseado nesses blocos, né? Lógico que é organizado mais sintético. Mas é isso, mas vai encontrar um negócio começo, meio e fim, que eu acho que é o mais importante. E, aliás, por que eu reforço essa questão do começo, meio e fim? Porque é muito comum você falar assim, olha, eu peguei um livro de redação estratégica para o X. Tá bom, o que ele fala? Redação estratégica para o X. Mas eu nem sei o que é o X. Né? Então, você não tinha que estar lendo isso, né? Você tinha que estar lendo falando o que é o X antes. Então, no meu caso, eu vou falar assim, se eu tivesse que ler outro livro, esse meu serviria de base para depois eu ler qualquer outra coisa. Então, é diferente de você falar, eu vou ler design do dia a dia para me inspirar, porque design do dia a dia, ele tá numa outra camada ali tanto da paixão quanto da aplicação, né? Ele não tem, nossa, como que eu vou aplicar logo de cara, se eu acabei de ouvir falar mapeamento, não vai, é mais difícil. Não é um livro tão pra. O meu é mais água com açúcar, modo picolé. É isso, com certeza, ele é bem prático. Eu lembro quando eu li esses livros no começo da minha carreira e eu fiquei pensando, o que eu faço com isso agora? E eu acho que a linha editorial da Brauer e a linha que você escreveu é exatamente isso, né? Esses livros
teórico-práticos que você consegue ler e começar a aplicar alguma coisa o quanto antes, assim, ou minimamente começar a fazer alguma coisa de uma forma diferente e melhor. Eu quero voltar em uma coisa que você falou em uma das suas primeiras respostas. Essa sua última resposta, ela tocou em várias das coisas que a gente vai falar quando a gente aprofundar nos temas do livro, mas eu queria voltar em uma das suas primeiras respostas, quando você falou um pouco da educação de design, né, da educação em UX, em UX, e eu queria te perguntar como que você vê o estado atual da educação em UX, especialmente para estudantes e profissionais que estão entrando na área. Eu tô dentro desse ramo de educação de design faz muitos anos mesmo, assim, eu já vi muita coisa acontecer, tanto na parte de design editorial, que era, acho que onde eu comecei a dar aula, a parte de design, diagramação de revista, que é de onde eu vim, assim, que eu era Daniel diagramador, e eu vejo que, para quem está dentro da faculdade de design, se você está fazendo um bacharel, se você está fazendo uma licenciatura de design, se está fazendo um tecnólogo de design, ainda não tem pouca fala a respeito de UX. Tem muito pouco. Então, assim, é verdade, pode chorar, mas é verdade. Então, você tem muito pouco na grade falando assim, olha, de princípios de design centrado no usuário. Quando as pessoas estão estudando ciência da computação, as pessoas têm ali uma particularidade que elas estudam interação humano-computador. Elas estudam IHC. E essas pessoas que estão estudando IHC, e também pode chorar, pode brigar comigo, pode me xingar no Twitter, geralmente dentro da faculdade, isso é uma matéria lá do B da fita, lá do C da fita, que ninguém leva tão a sério, não é todo mundo que leva tão a sério. As pessoas que, de repente, levam a sério, se tornam designers. Mas, então, eu tentei, né, criar um livro também que encaixasse nesse pedaço, que tem uma carência ali na educação. A educação, no geral, é uma educação para você ser absorvido rapidamente por uma empresa que já tem um processo construído. O que isso quer dizer? Que a gente tem muito curso feito para alguém entrar e sair operando uma máquina. E tá tudo bem, porque a gente precisa de pessoas operando máquinas. Então, mas são cursos muito operacionais. E, de novo, a indústria tem muito mais operação do que estratégia. Eu imagino que você conversou com o Gabriel sobre isso. Muito mais a operação do que outras coisas, porque a operação é uma operação de construção de software. Então, eu fico sempre pensando, pô, mas não está faltando você ter uma visão também do porquê que você está operacionando isso desse jeito? Porque se você soubesse por que você está fazendo, isso é melhor ou pior? Isso aí é uma pergunta para um novo podcast, mas é melhor ou pior você saber por que você está fazendo as coisas? Fica essa pergunta para você pensar, sabe? Você que está ouvindo, está vendo. Porque tem vários lados disso daí, quando a gente está falando da educação para o trabalho. Né? Então, eu entendo que a gente tem muita coisa disso que é educação para o trabalho, e tem pouco contato em você trazer esse princípio para alguém que tem a padaria. E aquela pessoa que tem a padaria ia se beneficiar muito de estudar sobre o relacionamento dela com o cliente dela. Ia se beneficiar muito. E essa pessoa nem sabe que isso existe. Assim, ela não sabe. Então, eu acho que tem esse gap, sabe? A gente está formando força de trabalho, talvez não apaixonado. E, por último, você vai dizer, para não me estender num assunto que eu gosto, eu pintei de amarelo, gente, isso daí no nosso roteiro aqui. O JP sabe, que é para eu ficar alerta de não falar 12 horas. Mas o Martin Kagan tem um livro chamado Inspirado, em português, que ele fala sobre construção de produto digital. E tem uma parte ali muito legal que ele fala, quando você está construindo um produto, que você precisa ter um time de pessoas que são mais missionárias do que mercenárias. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem que conseguir ter pessoas que estão ali porque tem uma missão a cumprir, e não necessariamente porque, eu só preciso ganhar a grana. E, de novo, já fui criticado por isso. Daniel, no papel privilegiado de alguém que trabalha nisso faz muito tempo, tá falando que as pessoas não precisam de grana. Não tô falando isso. Eu tô falando que as pessoas precisam estar construindo produtos para os outros porque elas querem construir produtos para os outros. Se é só pela grana, você talvez não construa produtos para os outros. Você escute alguém falando para você botar um botão no meio do caminho de uma transação só para alguém ganhar mais dinheiro e o outro sair prejudicado. Então, eu acho que, por princípio, não é o que eu gosto. Então, eu acho que a gente, de novo, é um livro de princípios, e talvez até nessa palavra, princípio. Eu quero ter princípios na hora de trabalhar. Então, aí eu acho que isso daí junta essas duas coisas. Mas é isso, é um livro para tentar criar mais missionários do que mercenários também,
que eu acho que é um papel que a gente tem que ter como educador em cima do design e de qualquer coisa, tá, gente? Da educação para história também assim, ou para biologia, ou para astrofísica. E é muito interessante você tocar nesse ponto do Marty Kagan com o Mercenários e Missionários, com os times mercenários e times missionários, porque também parte desse princípio de, como você falou, né? Pensar no que você está executando e pensar se aquilo que você está fazendo está, de fato, melhorando, e transformando uma experiência em algo melhor, né? E não simplesmente piorando ou, enfim, deixando o dia a dia de alguém. Imagina se a gente fosse construir ferramentas que deixassem a vida das pessoas mais difíceis, né? Ao invés de tentar facilitar. É toda uma cadeia que vai acabar sendo impactada por isso, enfim. Então, acho que é muito nessa linha também de pensar e entender o que está por trás daquilo que você está fazendo e como aquilo que você está fazendo pode ajudar a impactar os outros, enfim, né? Até se a gente fala de empatia, alteridade, enfim, todos esses conceitos, né? Entender de fato quais são as dores daquelas pessoas e como que eu, enquanto designer, posso resolver, né? Ajudar a criar algo no mundo. E aí, como você falou, pode ser um tema polêmico, pode ser que muita gente discorde, mas é algo muito mais prazeroso de trabalhar com do que trabalhar sabendo que, poxa, não sei, eu talvez esteja fazendo algo que está piorando a vida de 1 milhão de pessoas, né? Mas muito legal, a gente vai... Para ajudar você mesmo a conseguir uma promoção, né? Exatamente. Eu estou me ajudando a conseguir uma promoção, mas estou prejudicando 1 milhão de pessoas que estão ali apostando dinheiro no negócio. Exatamente. Boa, polêmicas. A gente vai começar a aprofundar agora no tema do livro, e você, antes da gente falar sobre o tema de educação, uma das coisas que você falou na sua resposta anterior, foi justamente que a gente precisa começar definindo o que é o X, né? Que muito livro começa falando sobre vários temas, mas nem define o que é o X. E eu queria parafrasear você mesmo no seu livro. Eu vou citar um autor muito famoso aqui no podcast. São muitas perguntas, mas precisamos responder primeiro uma para depois seguirmos as outras. O que é o X? Isso daí também é uma questão polêmica, mas é muito particular minha, que eu já deixei claro no primeiro vídeo que eu tenho no meu canal, dizendo o que é o X, que por muitos anos era a primeira, se você perguntasse para o Google o que é o X, a explicação era eu explicando o que é o X. E a minha visão do que é o X é uma visão micro-macro. Então, eu entendo que o X é o conjunto completo das experiências de alguém quando ela está interagindo com uma coisa qualquer. E que ela não é só a usabilidade, e ela não é só o serviço, ela também é o que vai acontecer depois, ela também é o que eu vou falar para minha mãe, nossa, mas você devia fazer tal coisa, ela é também a avaliação que eu faço na loja, ela é um pacote muito grande de coisas. Eu já entendia que isso era assim, mas eu entender que isso é assim não quer dizer que o mercado entende que isso é assim, ou que o mundo opera sendo assim. Então, de maneira geral, o mundo vê o X como o apertar do botão que está frouxo, e não do porquê que existe um botão, ou como é a cadeia, e o mundo acaba associando isso a outras disciplinas do design também. Que eu, Daniel, pessoa física, não concordo. Para mim, o X é uma disciplina gigantesca que engloba a interação pré-uso de um produto, até depois do uso, até eu fazer a avaliação, até eu pegar um negócio aqui e a hora que eu vou abrir, eu preciso ter uma tesoura para abrir, para pegar a tesoura. Então, eu acho que para mim é uma coisa super, super ultra ampla. Então, mas na prática, quer dizer, experiência do usuário. Experiência do usuário. Mas a experiência é... Aí André Grillo tem isso no livro dele, dizendo também esse pedaço de... São todos os fenômenos envolvidos quando a pessoa está interagindo com alguma coisa. Então, os fenômenos estão na cabeça da pessoa. Então, para mim, é isso. É muito mais do que o botão, mas é também o botão. É também porque que custa R$19,90 e não custa 20. A coisa. Também, tudo isso, para mim, está dentro daquilo. Então, é muito mais perto de branding do que de design de interação, quando eu penso, sabe? Tipo, é muito mais uma visão de branding do que daquilo. Então, e é essa visão mais ou menos que eu tento trazer, gente, até ali no livro, quando eu estou dizendo que quando você está jogando videogame, a experiência não é o seu joystick, a experiência é
você tomando porrada do Sub-Zero, da Chun-Li, até a Chun-Li bater e você tudo na sua cabeça. E isso é a experiência que você tá tendo. Não importa se tem 6 botões, se tem um manche, se você botar uma ficha, a experiência está acontecendo em si quando você é o Dalsin apanhando a Chun-Li. Então, gente, eu sou velho, então isso é coisas do Street Fighter 2, tá? Tá lá, compra o livro, leia o livro, vai falar sobre isso lá também. Pior que Street Fighter 2 eu jogava bastante nos arcades ainda. Tem muita gente que provavelmente vai ouvir tudo isso, que vai ser atemporal, vai ouvir isso daqui uns 10 anos, vai falar o que era um arcade, mas tudo bem. Eu concordo muito com o que você fala com relação à experiência, e tem uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, que é a experiência, por mais que somos designers de experiência e acabamos super nos importando com isso e sendo responsáveis por isso, mas se uma pessoa desenvolvedora resolve desenvolver um código de um jeito que o código não vai ser performático, e isso vai impactar no tempo de carregamento de uma página, pronto, a experiência já foi afetada. Então talvez você pensou na melhor experiência do ponto de vista de interação, visual, como resolver o problema, mas porque uma pessoa ou um time que criou aquele código de uma forma, talvez não seguindo as melhores práticas, ou de uma forma que não é tão performática, as pessoas não vão nem conseguir usar tudo aquilo que você pensou, né? Então a experiência, de fato, ela abrange muito mais do que, como você falou, só o botão, ou só, enfim, resolver aquele problema. E um outro ponto que eu acho muito, muito interessante são os paralelos que você faz com jogos. Eu moro na Suécia e aqui eu não sabia, mas tem muito estúdio de jogo aqui, e eles são, assim, de jogos relativamente grandes e famosos. A King do Candy Crush é sueca, a Rovio do Angry Birds é sueca. Tem uma série de empresas de games aqui, e eu acabei conhecendo muitos profissionais de game design, né? E eu fiz um amigo, e alguns amigos, na verdade, que trabalham com game design. E assim, conversando economy designer. E aí mas como assim economy designer? Eles desenham a experiência da economia dos jogos que tem economia. Então, não tem absolutamente nada a ver com o tipo de designer que a gente mas são pessoas pensando na experiência, como que a economia vai funcionar nesse jogo. Vai ser fácil ganhar dinheiro no jogo ou vai ser difícil? No começo tem que ser fácil, no meio pode ser mais ou menos, no fim pode ser mais fácil ainda. E aí tem outras pessoas, então, pensando só na experiência dos níveis, né? Poxa, eu tenho que fazer um nível fácil, um nível médio, e aí outro nível fácil, e aí um nível super difícil. Como que eu faço isso? Quantas vezes as pessoas precisam jogar para conseguir passar esse nível? Então a experiência vai realmente muito além das interfaces e tem muita coisa. E eu acho que quando eu comecei a aprender sobre o universo de jogos, a minha cabeça fez... Porque são vários experience designers, mas para coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente conhece como design de experiência. E isso, JP, é um negócio que é muito doido, porque assim, eu comecei, acho que na área do design também, muito por causa da questão do videogame. Eu deixo claro isso no livro, assim, eu gosto de videogame, não me critiquem porque eu gosto de videogame. Gosto de videogame, eu dedico parte do meu dia a jogar videogame. Estamos em 2024. Se eu falar pra você o que eu tô jogando, eu tô jogando Zero Hour, General Zero Hour, que é um jogo de 2002. E ainda continuo conseguindo jogar uma coisa que foi feita 20 anos atrás. Aí eu faço a pergunta para esfregar na cara de qualquer um. O seu software Mequetrefe que você trabalha fazendo não se sustenta 1 mês e meio para frente. E os caras conseguem fazer um jogo em 2002 que foi tão bem feito que eu hoje consigo falar, nossa, continua moderna a dinâmica dele, de arrasta, clica, aponta, seleciona, bota um atalho para um grupo de pessoas. As dinâmicas da inteligência que tem dentro do jogo são desafiadoras, com uma crescente de desafio. Você consegue ter um visual que você reconhece. Aquilo é um helicóptero, aquilo é um tanque de guerra, aquilo é um laser. 20 anos depois. Quem que a gente sabe que existe que 20 anos depois funciona bem? Chama Excel. O melhor software já feito no planeta, Excel. Fica o desafio para você. Você pode fazer o que você quiser do mundo. Se amanhã o Bill Gates fala assim, gente, acabou o Excel, tá? Só funciona até amanhã. Meu Deus do céu. O que vai ter de empresa quebrando. O que vai acontecer com o planeta? O mundo acaba, cara. Não sai uma caixa do teu correio, não chega nada, não chega uma existe o campeonato mundial de Excel. É o campeonato mundial de Excel. Exatamente.
É sensacional Sim. isso, é sensacional. E eu tento trazer isso, sabe? Isso que você falou de tentar puxar uma comparação maluca. Eu sempre fui assim, tá? Eu sempre tive comparações malucas. É uma característica. Como eu falei, faz muitos anos que eu dou aula. E sempre foi na base da comparação maluca. Comparação maluca eu posso fazer pra você entender. Agora sim eu tô entendendo com a comparação maluca. Então eu me divirto muito com isso. E isso toca também no que a gente vai falar mais pro fim, que é o design emocional, né? Usando emoções para as pessoas lembrarem, ser mais fácil. Muito, muito massa. Você falou desse jogo que é de 2002, então basicamente 22 anos depois ainda continua funcionando e muito atual. E no seu livro, você faz uma excelente introdução histórica sobre UX, desde o vaso grego até o iPhone. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como a evolução histórica do design influencia os princípios de UX hoje em dia. Isso é muito legal. Eu, como formação, eu sou formado em design de produto do tipo cadeira, tipo um industrial design. Então, o que eu estudei foi por que uma cadeira tem as costas maiores, ou por que uma cadeira tem a curvinha ali, ou por que não sei o que é assim, ou por que existem vários tipos de cadeira, por que tem várias cadeiras. Vários tipos. E no livro eu fui buscar esse conceito de você colocar pequenos acessórios nos produtos para fazer o produto ser mais fácil de ser usado. Então eu trago isso da questão do vaso, que você tem um vaso que tem duas alças ou uma alça embaixo, e que se você pegar um balde na sua casa, você vai olhar que você tem vários tipos de balde, mas você vai ter um balde, eu tenho isso em casa, tá? Então eu tô falando lugar de fala de quem tem esse balde. Então o meu balde ele é de plástico, então já é um problema ele ser de plástico. Então se a gente for estudar design, a parte da sustentabilidade do design, meio papaneque, vai dizer que o fato de que eu tenho um balde que dura mais do que a vida humana é um pouco problemático. Talvez não precisasse durar mais do que a vida humana. Não deveria ser uma coisa que vai virar lixo depois, mas vamos pular o pedaço que ele vai virar lixo depois. Vamos pensar na ergonomia dele. Então, o balde tem a alça, e o pedaço onde eu vou segurar a alça tem um reforço, ela é mais arredondada, ela é melhor para minha mão, ela não machuca a minha mão, ela não é igual segurar uma sacola de supermercado. Ele tem um pedaço embaixo do balde que tem um encaixe para eu colocar 4 dedos ali e poder entornar o balde. Então, tudo isso daí é uma evolução do balde. É uma evolução do balde. O balde está evoluindo para ele não ser simplesmente o balde que a Bela carrega na vila dela, na Bela e a Fora, na Bela e a Fera, Bela e a Fora. Na Bela e a Fera, que ela está andando ali com balde, ou 7 anões estão carregando os baldes de madeira, pingando água. E que eles têm que usar um acessório para poder carregar. Então, essas coisas estão sempre num processo de melhoria. A gente falou antes. Esse processo de melhoria, para mim, ele deveria ser natural. Deveria ser natural que a gente está tentando melhorar as coisas. E do ponto de vista dessa evolução e como que isso influencia o produto digital, por exemplo, o que a gente tem feito é que a gente tem uma capacidade no produto digital que o balde não tem, que é colocar uma melhoria que você tem que pagar para ter a melhoria à parte. Então, a gente estraga a experiência das pessoas de propósito e a gente bota uma trava de melhoria da experiência paga. Isso acontece muito no joguinho de celular. E você fala, pay to win lá. Não é só um pay to win, mas, se você quiser que a gente clique no botão e colha todas as suas plantinhas, sem você ter que ficar clicando uma por uma, é só você pagar $2, que eu libero aí uma função que você clica lá e colhe todas as plantas de uma vez. É que num jogo, colher todas as plantas de uma vez ou colher uma em uma, são duas experiências diferentes. Não necessariamente uma é pior do que a outra. Depende da pessoa. Mas, enfim, eu acho que quando a gente vê que a gente conseguiu chegar num estado hoje, que você consegue pegar esse produto, botar uma trava de experiência, ferrar a usabilidade dele, e você tem que pagar para liberar a facilidade de uso, sabe, você comprar o balde, ter que comprar a alça do balde, sabe, ou poder falar, você quer a versão que você consegue segurar embaixo, ou a versão mais barata que você não consegue segurar? Qual a diferença? Por R$1 a mais, você consegue tornar ele, assim. Senão, não. R$1 a mais para ser mais fácil. Quero ou não quero? Isso é o mais comum no carro, né? O cara paga muito mais para ter um carro automático, por exemplo. Eu tenho carro automático, eu detesto dirigir, então eu só tenho carro automático. Eu prefiro comprar um carro de 12 anos. Meu carro tem 12 anos, 12, 13 anos. Mas eu prefiro um carro de 13 anos com câmbio automático do que um carro atual com câmbio manual, sinceramente. Mas é isso, então eu vejo essa influência, assim, da gente também tentar entender um pouco isso, a história da cadeira, a história do botão,
a história do switchzinho, do botãozinho que liga e desliga, do objeto de calendário que a gente usa para todo dia no Teams. De onde veio? Por que ele é assim? Isso é o melhor jeito? Eu sou obrigado a fazer assim? Eu estou passando por um processo de pioria técnica, desincremento, excremento. Fica aí a ideia, então, para quem está ouvindo, de criar o balde modular. Você pode comprar o teu balde e as diferentes partes dele. Mas com certeza, assim, eu falei do Candy Crush, eu tava jogando há um tempo atrás, e aí eu não tava conseguindo passar uma fase, e aí era $1 pra comprar um monte de coisinha que ia me ajudar a passar a fase. Falei, bom, tá bom, $1, vai, comprei. Aí depois veio outro pacotinho, $5, falei, tá bom, comprei. Aí veio outro pacotinho, mais $2, falei, não, tudo bem, comprei. Aí passei, assim, um monte de nível de uma só vez, sei lá, uns 200. E aí eu fiquei 3, 4 dias parado em um nível, não conseguia passar de jeito nenhum. Pensei, bom, tá bom, vou comprar mais um pacotinho. Mas aí já era $7. Aí eu pensei, bom, $7? Bom, tudo bem, vou comprar. Comprei ali os bônus, enfim, não passei. Aí eu não sei se isso fala mais sobre mim ou sobre o jogo, mas não passei. E aí na hora eu pensei, eu falei, pô, eu fui feito de bobo. Não faz sentido. E deletei o jogo. No fim das contas, eu já tinha dado, sei lá, $20 no total, $25 no total pro joguinho. Acabei deletando enfim. E isso é muito isso que você falou, né? E acho que isso também correlaciona com a importância de entender o porquê que a gente está desenhando o que a gente está desenhando, por que a gente está projetando a experiência, forma que a gente está projetando. E óbvio... Isso aqui a gente quer irritar a pessoa ou não, exatamente, né? Exatamente. Quer irritar a pessoa. E pensar nisso, né? Tudo bem, né? Quais brigas dentro da empresa você vai comprar, né? Pô, tudo bem, a gente vai pôr uma trava aqui, mas então a gente vai ter que tirar uma trava de lá. Poxa, será que a gente não pode fazer essa trava um pouquinho diferente para ter uma experiência minimamente boa? Enfim, e para você conseguir ter todas essas discussões dentro da empresa e até ser percebido, né, como uma pessoa designer mais estratégica, você precisa entender esses fundamentos, entender esses princípios e conseguir articular ali o porquê que isso não vai ser bom. O que as pessoas precisam também entender no fim das contas é que, e eu sempre falo isso, a experiência é a manifestação master de um negócio. Então, se a experiência não for boa, não vai ter negócio. As pessoas não vão voltar, as pessoas não vão continuar usando. As pessoas vão usar uma vez e parar. E aí, no curto prazo, isso talvez faça sentido, né? Se 1 milhão de pessoas derem $20, $25 para a empresa rapidinho, eles ganham muito dinheiro muito rápido. Mas no longo prazo isso não se sustenta, né? E aí a empresa não se sustenta, enfim, acontece todos esses problemas. É por isso que você falou aquilo de tentar entender a economia. É muito importante isso. Exatamente. Mais do que necessariamente você falar que você precisa entender de negócios, que é uma coisa que se fala muito para os designers, é talvez entender mais amplamente sobre economia. Sobre como que é gerado, o que está acontecendo, o que quer dizer você aumentar a lealdade do teu usuário, a retenção do teu usuário, versus adquirir mais usuários. O que é melhor como oportunidade de negócio para uma empresa? Manter usuários que são mais leais ou sempre trazer mais? E pode ser contra-intuitivo, mas tem um monte de estudo que diz que se você conseguir trazer sempre mais, isso supera o problema dos que vão embora. Se você conseguir sempre adquirir mais gente, você adquire num volume muito maior do que você desadquire. Então também é uma coisa que você fala, tá, o que isso quer dizer em termos de experiência? Sim. Então quer dizer que eu deveria fazer experiências que são mais fáceis no começo, e tudo bem se elas forem um pouco mais difíceis depois, como você falou do negócio lá de level design, por exemplo. E essas coisas são pertinentes para a discussão de você criar um produto assim, um produto assado, sabe? E às vezes a gente fica tirado de lado dessas conversas. Então, acho que assim, a gente às vezes é muito colocado como, é chamado ad hoc só depois que a coisa aconteceu para os extintores. Traga os extintores! E o extintor jogando botão de Figma, tudo aí no dadinho. Então, mas é interessante isso, né? É muito interessante. E isso é um gancho super legal para a nossa próxima pergunta, porque a gente falou lá do vaso grego, falou do balde, falou de games, então a gente falou do passado, bem passado, do passado um pouco mais recente, a gente falou do presente, e eu queria perguntar como que você imagina o futuro do design de experiência do usuário, especialmente considerando os avanços e em tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual.
Esses dias eu participei de uma gravação e a gente estava falando sobre isso, da parte de inteligência artificial, e para mim tá muito aquém do que poderia ser, e parece que a gente está reconstruindo um mundo que 20 anos atrás a gente deixou de lado. E eu vou dar o exemplo disso. 20 anos atrás, um pouco mais, vamos falar de 1995, vamos falar de 1990, que muita gente que está vendo aqui não tinha nascido em 1990, mas a gente tinha um ponto de vista de como a gente interagia com o computador, que era através de linhas de comando. A gente comandava o computador e a gente tinha que ser muito explícito com relação ao que a gente queria. Se a gente escrevesse errado o Win, não abria o Windows. Então você tinha que escrever o Win, W-I-N. Se você fala assim, eu vou escrever o Win, W-M, ele falava Noconoko. Não sei o que você estava me falando. E você era obrigado a decorar comandos. E até por curiosidade, isso é um dos começos dessa questão de UX, foi derivado disso, porque o Donald Norman, antes dele escrever o livro do design do dia a dia, ele tinha sido conhecido por ter tretado com o pessoal que usava prompt de Unix, porque os prompts não eram consistentes. Você tinha tipos de prompt que eram escritos de uma maneira e prompts que eram escritos de outra maneira, e para ele aquilo era uma crítica ao jeito que as pessoas criavam os prompts. Então, prompt, tá? Para quem não está acostumado com a palavra prompt, é você dar um comando escrito. Então, você dá um comando escrito. Tá, Daniel, por que você está falando isso? Porque a gente voltou agora numa perspectiva de que a gente está se comunicando novamente com os computadores através de prompts, que era uma coisa que já tinha sido ficado para trás. A gente já tinha visto que uma interface gráfica era mais fácil para uma pessoa de fora, sabe, de fora da área. A Apple cresceu usando o sistema operacional da Apple, porque era um sistema operacional de apontar e clicar, e não um sistema operacional de prompt, igual eram outros. E o Windows, idem. O Windows tá aí todo mundo usando um Windows ou um celular que tem ícone, porque a gente já tinha entendido que o melhor jeito de alguém interagir com um dispositivo é reconhecer ao invés de memorizar. Daniel, nossa, meu Deus. É um pedaço aula agora, tá, gente, da pergunta. Mas eu acho que a gente está indo para um caminho que a gente está desdenhando desse conhecimento em troca de uma engenharia de prompt. Vamos escrever prompts melhores, e os prompts melhores não ajudam o meu pai. Os prompts melhores não ajudam o meu pai. O que ajuda o meu pai é ele falar com uma máquina, por exemplo, e a máquina fazer as coisas. Alexa, apague a luz. Spotify, troca a música. Spotify, eu quero ouvir Dua Lipa. E coisas que são prompts de fala. E então, o que eu estou vendo, que eu quero que aconteça, é que a gente consiga logo superar essa barreira que a gente deve ficar temporariamente nessa nostalgia de prompt e conseguir reconstruir isso do jeito que os paradigmas de design de interação foram construídos. Botões, aponta, clica, vê, olha. E aí você perguntou do negócio de realidade mista, do óculos da Apple, do MetaQuest, o que você quiser, é que essas coisas também estão passando por esse perrengue, de tentar entender, tá, mas isso que não é um prompt. É você apontar teu dedo, é apontar um controle, é apontar o olho, é apontar, sabe? Como que isso quer dizer também? Se eu estou olhando para cá, quer dizer ou não? E a inteligência artificial que é embutida no óculos da Apple é uma inteligência artificial que não é de prompt, que é de tentar falar assim, olha, a intenção dessa pessoa quando ela está olhando para lá é que ela quer ver ouvir a próxima música. Então, eu acho que a gente tem um universo gigantesco agora, que ao invés de a gente ter medo de que IA vai roubar esse pedaço do nosso trabalho, é pensar, não, a gente está no mesmo problema que a gente estava 25, 30 anos atrás, que era, vamos substituir um jeito de interagir por um jeito de interagir feito para pessoas e não para engenheiros. Não que o engenheiro seja pessoa, tá? Um beijo, engenheiro, você também é uma pessoa. Receba meu carinho. Mas entende que, tipo, você não deveria ter que ter uma engenharia de prompt, você deveria ter prompts que seguem modelos mentais das pessoas. E parece que eu estou falando grego, vou falar do vaso grego, mas é uma mesma discussão de 25 anos atrás. Por que eu vou fazer alguém interagir com o computador dizendo dir/w? Ou hoje parece que todo mundo tem que saber SQL, tipo, sabe, para fazer um prompt. Então eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande como designer de experiência para pegar essa experiência que por enquanto está nessa camada bem de engenheiro e retraduzir, ressignificar ela para que as pessoas possam usar nos carros, nos identificadores,
no contexto, sabe? Então, eu sou empolgado, tá? Com novas tecnologias, eu sou empolgado com essas coisas. Eu sou empolgado que eu posso pegar esse vídeo aqui, usar um plugin do Chrome e pedir para ele, faça um sumário para mim, com emojis. Eu acho super legal que eu posso fazer isso. E com um botão, cria um sumário, não tendo que falar, cria um sumário, order by, sabe? Tipo, dando um comando assim. Então eu acho que a gente está com essa oportunidade que a gente não está sabendo trabalhar necessariamente bem essa oportunidade. A gente vai ter que conseguir, porque senão é a nossa velhice que está em jogo. A minha e a de quem é jovem. Doido, né? Muito. Não, violino. E, pô, quando você falou, vamos voltar 20 anos atrás, e que a gente tava revivendo algumas coisas, eu achei, inclusive, que você ia falar de Second Life, porque é a Nossa. mesma coisa, né? Quando eu comecei a minha carreira em agência, a agência que eu trabalhava tinha, assim, grandes contas porque desenvolvia coisas para Second Life, né? Então, desenvolvia produtos, ações de marketing dentro do Second Life, enfim. Se você não sabe o que é Second Life, joga no Google Second Life e assista os vídeos. Era basicamente realidade virtual, mista, ou enfim, só que você não tinha tanto a imersão, né? Não era tão imersa, era na tela do computador. Mas era muito parecido com o que a gente está tentando fazer hoje, mais com a realidade aumentada. E eu acho que uma coisa que você falou que é super interessante, e eu concordo 100% com você, é que a parte da inovação, eu também estou super empolgado em inteligência artificial, e eu acho que parte da inovação é entender como o design consegue potencializar essa nova tecnologia, né? Tem muita gente aqui na internet que fala, e assim, gente que eu digo, pessoas pensadoras de design, produto, enfim, que analisam a OpenAI, enfim, e falam que, óbvio, eles tiveram a grande inovação com Generative AI e LLMs, enfim, mas uma das grandes inovações foi colocar uma interface conversacional em cima disso. Foi criar uma interação entre as pessoas e aquele modelo que eles estavam desenvolvendo em uma forma de chat, que tudo bem, não é a coisa mais simples do mundo ainda, mas já é muito mais simples da forma que isso era feita antes, né? Então, tem muito espaço para design potencializar todas essas inovações. Uma coisa, eu fiquei fascinado, eu estava conversando com os meus pais uns tempos atrás, e eles me falaram, uma pessoa da minha família deu uma Alexa de presente para minha avó, que tem 95 anos. E na hora eu dei risada, né? E falei, nossa, mas e aí, né? E aí me veio a resposta que me deixou intrigado, que minha avó usa Alexa. E eu fiquei, não, como que ela usa Alexa? Ela pergunta o tempo, ela pede pra tocar a música do Padre Marcelo Rossi. As pessoas rezam junto com a Alexa, é um negócio que é muito doido. E ela consegue, porque é simplesmente o que ela sabe. Ela sabe falar, ela sabe o que ela quer, ela sabe pedir, ela sabe perguntar pra Alexa qual o tempo, qual o clima. Toca uma música do Padre Marcelo. Isso ela sabe. Agora, se ela tivesse que digitar em algum lugar, aí não tem como, né? O iPhone pra ela, por muito tempo, assim, a gente tentou dar pra ela e nunca funcionou. A gente sempre teve que voltar pros Nokias da vida, enfim, ou aqueles celulares que são feitos para pessoas já com uma certa idade, com os botões grandões. É muito doido isso que você falou desculpa até interromper, mas essa questão de que essas oportunidades da gente interagir desse jeito, as tentativas já estavam sendo feitas faz muito tempo. Então já tinham várias tentativas de você interagir com o computador usando voz, da Siri ao Bixby, ao assistente do Google, a qualquer tipo de assistente que você tem no carro. Eu já tive um carro com assistente, um Ford que tinha um assistente. Péssimo. Eu nunca consegui pedir para aquilo lá tocar Beatles, nunca. Eu podia falar Beatles do jeito que eu quisesse. Beatles, Beatles. Aquilo nunca tocou Beatles, nunca me entendeu. Software embarcado, né? Então muito mais limitado. Então a gente tá com uma coisa sem tanta trava da limitação técnica. Concordo, sim, que você poder se comunicar, como você se comunica, tipo, gente, vai chover hoje? E não só responder, vai chover hoje sim, mas para onde você vai? Não vai chover, não se preocupa. E tem um lugar
e seu guarda-chuva está no carro, tá? De qualquer maneira, se chover hoje, não precisa se preocupar, o guarda-chuva está no carro. Então, eu acho que essas coisas têm uma tendência a, assim, se resolverem, mas, de novo, a oportunidade do design em cima disso vou dar um exemplo prático. Eu fui fazer um teste numa software lá online, um SaaS, para você praticar idioma. Então você entra lá para praticar o idioma, aparece um avatar que vai conversar com você, e os idiomas, lá você fala, eu quero praticar inglês. Pratica inglês. Então você tem lá 10 minutos de conversação grátis naquele dia, e quando você clica, eu vou responder, fala de novo, quando você clica, não é quando você escreve um prompt, é quando você clica, ele tem lá uns pré-roteiros. O que você quer conversar? Quero ir numa loja de brinquedo. Então tem um desejo que fala, quero ir numa loja de brinquedo. Aí tem um botão, falar. Aí você fala, hi, I'm Daniel, how are you? Aí ele vai lá e fala, how can I help you? Aí você vai lá e fala, eu queria um Lego pro meu sobrinho de 10 anos. Aí ele fala, a gente tem esse. Aí depois você pode olhar o que você falou e ele vai botar lá, olha, aqui você errou nessa pronúncia, aqui você fez tal coisa. Em nenhum momento eu tive que escrever alguma coisa, porque o começo da interação era com botões fixos, tinha um botão ali para poder clicar. Em 1990 o Norman já falava do uso disso ao invés de linha de comando ou memorização de comando, então não é de agora. Não, caixa eletrônico, você não bota um prompt falando o que você quer do caixa eletrônico, tem botões físicos no caixa eletrônico, não é à toa. Então, não é à toa, gente, não é à toa. Essas coisas, alguém estudou para falar, o melhor jeito para uma pessoa que não sabe é fazendo assim. 2% das pessoas entendem computação e provavelmente IA deve ser 0,005%, porque o Nielsen Norman Group ainda não saiu com um estudo sobre isso. Mas eles tinham um estudo de 2015 dos países desenvolvidos de que as novas gerações não entendem mais de computador do que as gerações antigas. É mentira. Isso é um parênteses. Vi a notícia anteontem de que as pessoas estão voltando a fazer curso de informática porque eles estão tendo que ir trabalhar em computador e as pessoas não sabem mais trabalhar no computador porque só usam o celular. Então, tipo, gente, né? Calma, né? Enfim, então eu acho que tem muita oportunidade para você pegar essas coisas e embutir em agentes personalizados para aquilo, agentes personalizados para uso na cozinha, no uso na medicina, no uso no jogo, no uso no flerte, coisa de velho, na paquera, nos assistentes para você ter namoradas virtuais e namorados virtuais. Tem um universo de coisa ali que não vai ser só prompt, mas que pelo menos o start do prompt pode ser o start através de botão, por exemplo, interações mais simples. Eu acho muito legal, dá pra gente fazer um podcast inteiro só disso. Ou um livro, ou posso escrever um próximo livro sobre esse tema, olha aí. Diga aí se você quer isso, dê o seu like, se inscreva. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente não só tem outro podcast, mas tem outro livro aqui. Então você que está ouvindo a gente, se você acha que esse é um bom assunto para um livro ou para um podcast, comenta em qualquer lugar ou manda uma mensagem pra gente, que quem sabe a gente não começa a pensar nisso. Você falou uma coisa nessa sua última resposta, que você falou que a gente precisa entender as pessoas, né? E a segunda parte do livro enfatiza bastante a importância da pesquisa para se conectar com clientes, usuários, pessoas, humanos. E eu queria saber, na sua visão, qual o maior desafio que profissionais de UX enfrentam ao realizar ou tentar realizar pesquisas eficazes ou de forma eficiente? Isso é assim, essa dedicação ali da segunda parte do livro para essa questão da pesquisa, inclusive pesquisar o contexto do uso, as pessoas, os stakeholders, as pessoas envolvidas, é crucial para você poder desenvolver um produto melhor. Então, eu dou ali o exemplo mesmo de modelos mentais, que é uma coisa bem Donald Norman, e modelos conceituais, que é bem Alan Cooper, que se eu não entender como que a cabeça de uma pessoa acha que o mundo eu não posso fazer uma coisa que corresponda à expectativa dela. E a maior dificuldade disso quem é que está fazendo um software? Aí você vai falar assim, quem que está fazendo software? Engenheiros de software. Como é o mundo da cabeça, o ponto de vista de uma pessoa que é engenheiro de software? É aquele. Quando ela era criança, eu vou falar de mim. Quando eu tive 7 anos, eu ganhei meu primeiro computador e eu aprendi a escrever código em Basic com 7, 8 anos de idade. Então, eu programava antes de fazer xixi na calça programando. Então, sabe, eu já programava. Então, assim, a minha cabeça, a minha perspectiva, o jeito que eu olho o mundo é o jeito de alguém que programava.
Tenho amigos que não programavam. Tenho amigos que eram atletas, professor de capoeira, nunca programaram. Que eram médicos, que eram veterinários, que eram triatletas. Então, as pessoas que estão dentro dessa unidade aí, que é a empresa de software, elas se uniram por essa causa. Elas gostam de software. Elas gostam do desafio de criar um software. Não precisa ser fácil. Elas gostam do desafio de criar um software. Então, a pergunta de qual é a maior dificuldade é que quando você é chamado para dentro dessa fábrica, você é chamado como quem chama o cantor de churrascaria, vai ficar tocando musiquinha enquanto as pessoas estão lá oferecendo linguiça para os outros. Não é a respeito da musiquinha, é a respeito de fazer linguiça. E a gente fica muito de fora disso daí, porque a gente está tentando trazer ali uma visão, mas está todo mundo tão viciado numa visão, porque o quórum é de pessoas, engenheiros altamente com pensamento cartesiano, matemático, blá, 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 com lógica assim, assado, booleanismo, blá, 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 que as pessoas normais não têm, que meu pai, que é sapateiro, não tem esse pensamento dele, não. E aí, a maior dificuldade é você conseguir fazer essas pessoas todas, que são um número muito maior do que você, entenderem que esse ponto de vista deles, apesar de que todo mundo que está do lado tem o mesmo, corresponde a 0,5% da população. Olha, vocês são só 0,5% da população. Mas é o 0,5% que está fazendo pressão em cima de você agora. Aí você fala, Então, para mim, esse é o desafio. A gente conseguir trazer esse ponto de vista. E aí, é fácil demonstrar isso para os outros? Não, não é, porque qualquer jeito que você já leu, que você já viu, não sei quem, especialista em teste de usabilidade falando, mostre os testes de usabilidade para as pessoas. Não vai fazer a menor diferença, porque essas pessoas não se interessam por isso. As pessoas estão interessadas em falar, eu quero fazer meu código em Python hoje. Tipo, tá tudo bem a pessoa querer fazer isso, assim como eu quero fazer um produto mais fácil. Então, a gente tem essa dificuldade de comunicação para que a gente possa explicar. E aí, tá bom, tem cura. Então, uma pessoa que faz uma fralda também teve que superar esse problema, porque a pessoa que é o técnico que faz o gel da fralda corresponder a um aumento de não sei o que e segurar o xixi de um bebê por mais do que 7 horas, estudou gel, coloide, sabe, tipo, aí alguém tá lá fazendo, mas é isso que importa para alguém? Que o xixi fique 7 horas? Ou o que importa é que a fralda é mais barata? Então, para mim pode ficar 4 horas, contanto que a fralda custa 20% a menos. Então tem gente estudando o hábito de consumo, o hábito de uso na indústria faz muito tempo. Então eu acho que a gente tem que aprender também com essas indústrias e não ficar querendo brigar da indústria de software usando só a indústria de software como paradigma. Mas para mim esse é o desafio, tá? O desafio é quórum, chama esse desafio. Tem mais gente que pensa diferente de você do que você e muito mais gente que pensa diferente fora da empresa. Muito. 100 para 1. O grande desafio Triste. é furar a bolha, né? E trazer essa visão para dentro da empresa. E eu acho que a próxima pergunta, talvez, a depender aí da onde você trabalha, das pessoas com quem você trabalha, comece a te dar uma luz em uma potencial forma de ajudar as pessoas a entenderem, visualizarem esses problemas. Porque um dos temas abordados no livro é a execução das ideias. Eu sempre falo que um dos nossos maiores superpoderes enquanto designers é a visualização. A gente pode ajudar as pessoas a visualizar ideias, conceitos e coisas que muitas vezes na cabeça de muitas pessoas são intangíveis ou subjetivas. A gente pode ajudar essas pessoas olha, se a gente fizer isso, vai ser assim. E essas vão ser as consequências. Se a gente fizer assado, vai ser assim e essas vão ser as consequências. A gente ajuda a criar esse movimento e ajuda as pessoas a entenderem para onde a gente está indo. Nós somos seres visuais, de certa forma. Né? A gente precisa visualizar as coisas, às vezes, e não só falar, a gente vai desenvolver assim, e em Python. Mas quando a gente começa a materializar isso, as pessoas começam a entender. Então, eu queria saber, na sua visão, Dani, qual a importância da prototipação e como que ela pode ser usada e como que ela pode ser fundamental no dia a dia de uma pessoa designer? E eu concordo que isso é um dos grandes superpoderes que a gente tem. É até engraçado pensar que é uma coisa praticável, né? Essa capacidade que a gente tem de ver o que não existe. Cada um vê o que não existe de um jeito. Então, a pessoa que é desenvolvedora vê o que não existe de um jeito também. Ela vê aquele código fazendo sentido na cabeça dela, igual Matrix.
se conectando e fazendo aquilo e cuspindo o resultado e fazendo. E a gente às vezes não vê o que eles estão vendo, mas talvez a gente veja outras coisas. E para mim, a oportunidade da gente poder entrar numa reunião, que seja, e facilitar o entendimento das coisas, usando as ferramentas que a gente tem para facilitar o entendimento, ajuda muito a economizar tempo de equipe, ajuda muito a entregar o que as pessoas querem, e e prototipar, né? A tal da prototipação, a ideia de você poder criar o que ainda não é o objeto final, para você poder falar, olha, com esse modelo conceitual aqui, a gente consegue avançar uma discussão, ela, para mim, é uma das coisas mais ricas no trabalho do design. Então, e hoje parece que o nosso trabalho para aí, até, comparado com como era o trabalho de quem fazia web design, o trabalho não parava aí, né? O trabalho parava com o site no ar, e hoje o nosso trabalho muitas vezes não para, né? Ele termina antes do site no ar. Então a gente tem que ter a prototipação como um jeito de discutir o que está acontecendo, também um jeito de documentar o que tem que ser feito, e também uma prova para olhar se o que foi feito era igual ao que eu tinha documentado ou não. E aí depende muito de uma comunicação clara com as equipes, para que as pessoas entendam o que elas estão vendo, porque também os designers às vezes estão vendo o que ninguém está vendo. A gente está falando isso, né? A gente tem essa visualização, e como que eu estou deixando claro para a minha equipe que, olha, você está vendo aqui que a gente usou sempre o mesmo verde? E a pessoa fala, não, para mim verde é verde. Então, como que você vai comunicar isso? Em vez de falar verde, é falar, você reparou que a gente usou o código CCFF00 para fazer esse verde? Não vai dar verde isso, mas tudo bem. CFF00. Mas, sabe, você viu que aquilo quer fazer aquilo daquele jeito? E quando você começa também a dobrar a sua comunicação, né, você também ajuda todo mundo a visualizar aquilo. É uma das coisas que eu mais pratico, é fazer protótipo, principalmente de mais baixa fidelidade, que eu gosto de estressar protótipos de baixa fidelidade, de ter altas conversas com wireframes. Então, para mim, é um trabalho que os AIs ainda não vão substituir aquilo, porque você ainda vai ter que ter muita conversa com o wireframe, porque todo mundo está falando isso agora, clique num botão e ele gera o wireframe de uma plataforma de vídeo igual ao Netflix. Cara, tipo, para copiar uma fotocópia da plataforma de vídeo igual ao Netflix, você não precisa de IA nenhuma. Pega aí papel carbono, desenha por cima, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, você não sabe nada que está acontecendo ali, nenhum motivo, não tem nada, nem motivo. Tá avulso ali. Então, eu adoro, recomendo muito que você que é designer, traga, mesmo quando você não é convidado, traga suas canetas, traga seu painel do Miro, teu FigJam, para as conversas, para ajudar essas pessoas a colocarem as coisas no papel. Era muito comum antes, quando a gente estava trabalhando presencialmente, a gente tem aquelas lousas enormes, onde a gente desenhava os modelos de interação. Eu fiz muito isso, muito. Então, eu acho que isso é uma prática que, às vezes, a gente acha que não precisa mais ser feito porque tem um design system. E não é verdade, tá? Então, para mim, eu acho que ainda é uma das melhores visões ali para você fazer essa coisa que entre um wireframe e um diagrama. É um diagrama. Então, eu adoro, sou viciado em diagrama, cara. Tipo, eu vou olhando minha mesa que é só os diagramas. Talvez seja geracional, mas eu tentei, enfim, né, testando novas tecnologias, eu não lembro agora o nome, mas são plugins que você pode escrever o wireframe que você quer e o plugin, teoricamente, vai gerar esse wireframe. E eu achei incrivelmente mais difícil de escrever o meu wireframe do que simplesmente pegar uma folha ou pegar o iPad e desenhar 4, 5 retângulos e mostrar isso para alguém e falar isso é isso, isso é isso, isso é isso. E eu acho que ainda tem muito essa coisa com a inteligência artificial de que você acaba demorando mais tempo para fazer a inteligência artificial, fazer o que você quer que ela faça, do que se você simplesmente fosse fazer. E eu acho que prototipação, enfim, tá muito nesse nível ainda. Talvez, tomara, um dia a gente chegue a uma inovação que seja muito, muito boa, mas eu concordo 100%. Eu tô escrevendo um livro também para liderança,
Spoilers, para liderança estratégica, e um dos capítulos, uma das partes, é exatamente sobre líderes de design não deveriam deixar de lado o maior superpoder que a gente tem, que é visualizar ideias. E eu não estou dizendo que líderes de design têm que desenvolver as interfaces, enfim, mas o poder de visualização é uma coisa que vai seguir com você para sempre na sua carreira, independentemente até se você siga para alguma outra carreira. Poder visualizar e tangibilizar o que está só na nossa cabeça, como você falou, que as pessoas enxergam coisas diferentes, é algo muito, muito, muito bom. E a gente precisa ficar praticando isso, porque senão vai perder na mão, cara. Tipo, quando eu tava administrando o time, eu falava, bom, eu preciso ter uma visualização na minha cabeça de como esse time tá, com as características do lugar que eu tô. As características são, eu tenho um time que tem 40 pessoas, distribuídos em 50 clientes, por exemplo, com, às vezes, um designer que tá parte num cliente, parte no outro, que faz uma parte nesse cliente que é prototipação e nesse outro cliente que é pesquisa, e que esse dura tanto tempo, esse dura tanto tempo, e esse tem essa senioridade, e esse fala esse idioma, e esse está aqui, e esse vai tirar férias ali. E não tinha, assim, vou usar, sei lá que ferramenta para fazer, o Excel para fazer. Não ficava do jeito que estava dentro da minha cabeça. A minha cabeça estava... E eu tenho que entender qual a maturidade do projeto que ele está também. Aí eu falei, vou começar a desenhar coisas aqui com visão de ecossistema. Comecei a criar gráficos de visualização de ecossistema, inclusive que eram derivados do livro do Gabriel, do livro de design estratégico dele, que tinha ali um mapeamento de ecossistema. Eu falei, isso daqui é uma visualização parecida com o que eu quero. Não era ela, mas ela era parecida com o que eu quero. E aí vem um negócio que é a meta-visualização, né? Porque assim, eu tenho capacidade de visualizar que aquela visualização não é a minha visualização, mas que ela serve de ponto de partida para a visualização que eu quero. Então eu vou voltar um ponto, olhar aquela e falar, tá, o que eu quero é parecido com isso, só que é azul. Faz de conta. Então, para mim, era... E não adianta. No time ali, eu tentava ser a pessoa que tem mais clareza com relação a essa visualização, porque as outras pessoas podem ser designers ou não, às vezes estão ainda muito bitolados em frameworks pré-prontos, que eles não estão entendendo o que está acontecendo, que às vezes fala assim, nossa, eu estou usando aquilo porque eu abri da caixa e veio assim, sabe, tipo, você comprou um tênis e o cadarço já veio passado, se você tivesse que passar, você não saberia passar. E eu sempre gostei dessa área, assim. Tem um livro ali, legal, que eu vou te mandar a foto, que é de 60 ferramentas para tomada de decisão. Então, são 60 tipos de diagrama para tomada de decisão. Para pessoal, trabalho, não sei o quê. É super legal. Essa é uma das coisas que eu comentei. A visualização para tomada de decisão é uma coisa incrível, assim. Às vezes você pode... No livro você fala também, né, da importância que é um quote, eu não lembro de quem agora, mas que um wireframe ou uma imagem vale mais do que 1000 reuniões, né? Então... eu acho que é do David Kelly, que é um wireframe vale mais do que 1000 reuniões. Exatamente. E eu gosto dessa, e tem uma do arquiteto Frank Lloyd Wright, que você pode resolver alguma coisa na prancheta com lápis e borracha, ou na construção com uma marreta. Então, assim, tipo, você que sabe o que você quer fazer. Você pode pôr uma marreta lá, ou você pode simplesmente pegar uma borrachinha aqui. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso para cá. Isso é uma coisa que eu brigava muito no meu time, sempre briguei, que era, vocês estão indo muito lá para frente, fazendo um compromisso muito grande antes de entender o que vocês estão fazendo. Vocês estão se comprometendo, você conheceu a pessoa na balada e tá pedindo a pessoa em casamento. Tipo, falei, oi, quer casar comigo, sabe? Tipo, calma, hold your horses, calma aí. Como é que é? Calma, calabreso. Vamos falar de Big Brother. Boa. A gente já falou bastante sobre a definição de UX, a gente falou sobre pesquisa, a gente falou sobre execução de ideias. Você chegou a comentar, né, um pouquinho já sobre validação e como entender se a ideia que a gente está pensando, que a gente está projetando ali, está no caminho certo ou não. E aí eu queria te perguntar, como que as pessoas designers podem, então, testar e medir as suas ideias e qual a importância de entender sobre métricas e dados? Eu vou falar uma coisa, um pedaço polêmico, porque eu tenho tentado ir para um outro ponto de vista disso. É assim, e tenho estudado isso, tá? Teorias a respeito do caos e coisas do tipo. Eu acho que é importante a gente entender o que é causa e consequência no nosso trabalho. Sempre.
A gente tem que entender o que é causa e consequência. A gente só consegue entender o que é causa e consequência se a gente tiver muita clareza de como que você isola as coisas que estão acontecendo para poder entender o que é causa e consequência. Tá, Daniel, o que isso quer dizer isso na prática? Na prática, se você usar um botão que está dizendo A ou está dizendo B, isso traz uma consequência maior na aquisição de novos usuários, na velocidade que a pessoa faz uma interação, na velocidade ou na qualidade que a pessoa faz aquilo, se a pessoa compra mais ou compra menos, o que é que essa causa e consequência faz. Quando a gente está falando hoje em dia de inteligência artificial generativa, isso quer dizer que a inteligência gera essas causas e consequências numa velocidade muito maior do que a gente é capaz de fazer, e talvez no futuro eu estou falando de um ano, no futuro 2050, a gente tenha realmente mais ferramentas para poder fazer procedural, né, criar automaticamente esses cenários, já pré-otimizar esses cenários usando um monte de ferramenta de disputas ali, de causa e consequência, para que as ferramentas digam, nem precisa se dar o trabalho de testar, porque com a base de usuário que a gente tem aqui, com o histórico que eu tenho das interações, realmente é melhor você colocar esse botão com o canto menos arredondado. Vai por mim, confia em mim. Tá bom? Tá bom. Então você está dizendo que, analisando os comportamentos passados, a previsão do comportamento futuro tem essa taxa. Tá bom. E eu falei agora há pouco, eu estava indo para um ponto de vista um pouco diferente. Eu estou entendendo que o que está acontecendo agora no mercado é as pessoas seguem os mesmos tipos de métrica, as pessoas seguem os mesmos índices, as pessoas seguem um monte de coisa que elas não sabem nem se é verdade. Quando uma empresa fala, meu NPS é tal, você nem sabe se é verdade, falou, você não sabe como foi adquirida aquela informação, quando foi, como foi, qual a qualidade do dado, você não sabe, a gente confia no dado, como se o dado fosse realmente... E aí, no livro Homo Deus, é muito falado sobre isso, que a gente confia no dado como se o dado fosse uma divindade, e a gente não tem noção se aquela divindade é idônea, se ela está com um bom coração. Então a gente não sabe, e a gente se define muito por causa desse dado, e eu estou tentando ir para um outro lado, que é a gente também basear as coisas na nossa percepção humana, no nosso instinto, na nossa capacidade criativa, nossa interna, que o ChatGPT não tem, para a gente também tentar tirar os coelhos das cartolas. Então, apesar de eu entender que a gente tem que, lógico, ter consciência das causas e consequências das coisas, que a gente também tem que dar oportunidade para a gente falar assim, mas tem alguma coisa dentro da minha barriguinha que diz que isso tinha que ser de outro jeito. E essa coisa que está dentro da sua barriguinha é você ter estudado, você estudou um monte, é a sua zona de domínio. Então, não é porque, não, mas veja só, porque não sei em que empresa, quero que pegue fogo na outra empresa. Eu estou dizendo aqui é que, tipo, o que me parece que é isso. E aí você vai lá e testa. E aí, de novo, prototipação e teste. Prototipo para testar. Fala, me parece que é isso, deixa eu ser corajoso de fazer. A gente tem perseguido mudanças de 0,5%. E vem as empresas que fazem mudanças de 200% e passam por cima das outras. A gente tem exemplos no Brasil de empresas que mudaram paradigmas bancários usando coisas que os outros não estavam fazendo. E não era porque tinha um incremento de 0,5%, porque era outra coisa. Então, a gente tem isso do Uber ao Spotify. Então, eu acredito sim que a gente tem que ter essa consciência, mas que também a gente tem que se apegar um pouco a um espírito que a gente tinha de construir coisas novas, tirado da cartola. E que a gente tem que conseguir reconquistar isso também um pouco, porque senão todas as empresas vão ficar iguais e a outra que vai fazer diferente vai ganhar o mercado. Só um parênteses em cima disso. Quando a gente está falando de disputa territorial por estratégia, então, eu estou disputando um território de um produto. Meu produto disputa o território com outro produto. Então, essa disputa pelo território, ela se dá por diferenciação de preço. Então, esse produto é mais barato ou mais caro. Por diferenciação de distribuição. Esse produto eu consigo comprar ele agora, eu não consigo. As pessoas de Portugal que querem comprar o meu livro, então lá sempre falam, como é que vai chegar o livro aqui? Então eles têm um problema que não tem essa disputa ainda para aquela praça, né? Como a gente fala na publicidade. Mas a gente também tem disputas de território através de diferenciação. Então a diferenciação pode ser uma diferenciação pela qualidade. A diferenciação é o ponto número 1 do designer. Diferenciação. Eu comprei aquilo lá porque ele é laranja. Mas e não sei o quê, mas esse é mais caro, mais barato. Não, é laranja, simplesmente. Eu comprei porque é laranja. Eu queria um laranja, eu comprei porque é laranja. E essa diferenciação é o que o designer faz.
Sempre fez e sempre vai fazer. E eu acho que a gente está, às vezes, deixando porque a gente está perseguindo métricas que são muito sutis, enquanto os movimentos econômicos são movimentos de maré cheia. Olha só! Eita, teoria. Mas eu só estou dizendo isso porque assim, a gente tem que saber isso, a gente tem que entender isso. Tem. Mas é só isso. Não é só isso. Um monte dessas coisas é tudo mentira, gente. Taylorismo, um monte de coisa com... Você acha que alguém fez aquela pesquisa 85 anos atrás e nem fez. Você está perseguindo um negócio lá que alguém inventou pra você, ó, a história contada na... Inventaram aquilo. E você está aí perseguindo isso aí, achando que aquilo é a pura verdade. Você não tem um dado ali para falar. É só viés de confirmação seu. Nós e os nossos vieses. Eu tava conversando com o Gabriel ontem e a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre o quanto a gente deve confiar mais. Eu falo isso muito pro meu time também e para outras pessoas que eu dou mentoria, que enquanto designers, o nosso instinto, por mais que seja um instinto, ele é um instinto bem informado, né? Porque a gente, como você falou, a gente estuda, a gente aplica. Quando a gente aplica, a gente aprende, porque dá errado ou dá certo, e independente se dá certo ou errado, a gente aprende alguma coisa. E quando a gente vai aplicar de novo, a gente já tem, então, aquela experiência. E quando você coloca, né, isso de uma forma exponencial, poxa, agora eu tenho 10 anos de experiência, poxa, são 10 anos que você está treinando o teu instinto para saber se aquilo é uma boa ideia ou não. Eu tenho vários casos na minha carreira, na minha experiência, de que todo mundo estava fazendo alguma coisa na empresa e todo mundo sentia que aquilo não fazia muito sentido, mas os números, ou enfim, geralmente os números, né, diziam que talvez aquilo fosse a melhor coisa a ser feita. E aí, quando você faz, né, e aquilo é lançado, enfim, o resultado fica muito aquém do que você espera, e aí, mas e aí? Então quer dizer que os números... A culpa nunca vai ser dos números no fim do dia, mas os números não diziam que se a gente fizesse isso, isso ia dar certo? E aí eu acho muito legal uma frase que a minha mãe fala, que é: o papel aceita tudo, né? E eu acho que o Excel aceita tudo, né? Então eu posso colocar lá no Excel que se eu tiver 50 milhões de usuários, eu vou ter 50 bilhões de reais em faturamento. Mas tu não tem nenhum usuário ainda. Então como é que você vai chegar em 50 milhões? E aí, como é que você vai ter o primeiro? Exatamente, né? Exatamente. Isso eu acho muito, muito interessante. Por isso, o que você falou da competição, enfim, também é outro tema que eu abordo, que eu vou abordar quando eu lançar o meu livro, que é o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? Então, como muitas empresas ficam se degladiando por um território, enquanto uma outra empresa olha para essas duas empresas se degladiando e pensa: poxa, elas estão competindo exatamente pela mesma coisa. E se eu fizer alguma coisa diferente? E é essa empresa que faz algo diferente decola. Então, você pode ver aí exemplos no livro do Oceano Azul. Eles falam de uma linha, de uma aviação, uma empresa de aviação norte-americana, a Southwest Airlines, que olhou para o mercado de aviação norte-americano e pensou: poxa, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E ninguém consegue ganhar dinheiro ou a quantidade de dinheiro que eles queriam ganhar com aviação. Esse exemplo é muito bom, porque esse exemplo é muito bom, porque vai falar a respeito de você fazer investimentos puramente no produto ou investimentos na estratégia de negócio. E quando eles puxam, que era a comparação quando a Panam quebrou, porque a Panam fazia investimento em aeronaves mais rápidas, aeronaves com maior performance de combustível, aeronave com uma porta mais bonita, enquanto outras estavam falando: mas e se a gente conseguisse fazer um jeito melhor da pessoa reservar uma cadeira? Simplesmente. É a mesma aeronave, só que alguém consegue comprar a cadeira antes. E aí acabou a outra empresa. E é isso, cara. Eu adoro. Eu acho... Isso são as coisas que os designers também tinham que estudar, sabe? Eu acho que é importante entender isso. O livro Lunáticos, que é maravilhoso, que fala isso, é muito... Nossa, eu li 2 vezes, eu comprei acho que 3, 4 aquele livro, dei pra todo mundo aquele livro. Falei: então pega esse livro, pelo amor de Deus, você tem que ler esse livro, você tá bobeando de não ler. E eu acho que a gente perde muito tempo discutindo muita coisa que a gente não precisava estar discutindo.
E é difícil, cara. É difícil a gente não fazer isso. É difícil a gente não fazer. Difícil. Eu já sei quem eu vou chamar. Eu tô louco pra ler seu livro agora, pô. Eu já sei quem eu vou chamar pra conversar e pra ser leitor beta. Manda, bring it on. Boa. Na conclusão do seu livro, Dani, você aborda o design emocional e a importância. Você até falou um pouco sobre isso recentemente no seu Instagram também. Achei muito bonita a forma como você falou sobre isso. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre design emocional e até um exemplo de como que o design emocional foi crucial para o sucesso de um produto. E aí pode ser tanto um produto que você trabalhou ou um produto que está no mercado e você vê como grande referência. Primeiro que eu acho que, de novo, isso diz muito, e eu tenho me voltado para isso, porque eu acho que a gente designer, tem que ser um pouco contra a cultura e ser subversivo. Porque o nosso papel também era de ser subversivo. A gente foi criticado por ser... eu tô fazendo a coisa da mesma maneira de todo mundo, e eu não. Eu, quando eu resolvi que eu ia ser designer, minha mãe me expulsou de casa. Era uma subversão. Assim. E eu acho que a gente tem que voltar um pouco nessa subversão. E para mim, essa subversão, ela é muito dessa coisa da característica que as emoções trazem pra gente. Eu vou dar um exemplo, de que eu sou viciado em ver um cara que chama Marcus Vedri, coisa assim, que ele é um tecladista que fica no Omegle tocando músicas e ele tem ouvido absoluto. Então ele escuta uma vez a música e ele tira a música, qualquer música. E ele tem as malandragens dele, porque a música pop é muito similar, né? O design system, né? De construção de coisas. E ele faz uma coisa que é assim, ele entra lá, a pessoa fala, pô, o que você quer ouvir? Eu quero ouvir Compás Segundo tocando Nina, sei lá o quê. E aí ele fala, peraí, ele escuta uma vez e ele toca. E toda vez que ele toca, a pessoa que tá do outro lado se arrepia, chora, dá um grito, começa a filmar, chama a mãe pra ver, vem ver o que tá acontecendo, vem ver o que tá acontecendo, vem ver o que tá acontecendo. E a gente fica fazendo coisa que é tipo, eu crio um cupom de R$10. Aí a pessoa vai falar, um cupom de R$10, próximo. A gente não consegue mais atingir as pessoas emocionalmente porque a gente bombardeou as pessoas com excesso de informação, a gente bombardeou as pessoas com excesso de dopamina em pequena dose, a gente bombardeou as pessoas com tanta coisa que não consegue mais sair da casca, que a gente criou mais ansiedade, que a gente criou mais desespero, que a gente criou mais vício, e a gente não consegue mais impactar as pessoas diretamente com aquela experiência legal de você ter ido no cinema. As pessoas não conseguem mais ver nem filme. Você viu? Tá um problema para a indústria cinematográfica que as pessoas não conseguem mais ver filme. Porque elas não perderam essa essência de poder ouvir uma música inteira. Então, quando a gente pega produtos que conseguem superar isso de alguma maneira, e aí o produto pode ser aquele carro elétrico que você vai falar, nossa, que legal que o carro elétrico faz aquilo, que pode ser um drone fazendo uma imagem maravilhosa, você fala, nossa, essa imagem que o drone fez, eu nunca poderia ter visto essa imagem se eu não tivesse um drone. Então a DJI faz um drone baratinho, você pode subir o drone e ver uma coisa que você nunca viu. Então essas várias empresas conseguem apelar para esse lado da emoção do novo, do que você nunca viu. Então é lógico que a Apple consegue fazer isso sempre, e quando a Apple se propõe, por exemplo, a falar, eu consigo criar uma computação espacial, o nome que ela quiser dar, para você ficar ali dentro, mas caro ainda, não é acessível para todo mundo, mas o Duolingo consegue fazer você se divertir com o Duolingo, ele consegue fazer você ficar ali, o Duolingo está dobrando a aposta na comunicação de marketing deles, de mandar cartas falando assim, eu sei onde você mora, tá? Eu vou aí te pegar se você não continuar fazendo a lição. Então o que ele vai pegar e você falar, cara, tá bom, eu vou ter que fazer, cara. Os caras estão, a corujinha tá vindo me ameaçar. Então eu acho que isso tudo vai fazer cada vez mais a gente ter que fazer as coisas com amor, que era o que eu falo lá no meu Instagram, é tentar voltar para uma rotina de como eu me conecto com afeto na hora de fazer o produto. Não tá mais sendo feito assim, tá, gente? Isso não tá, isso virou uma linha de produção. O artigo do design da era depois que a bolha estourou, ele é complicado, que é do estado do X que tem lá no meu canal. Então, assim, eu tenho me emocionado com algumas coisas, com alguns produtos, com produtos que são de videogame, de caixinha de som, a minha câmera que me segue, eu acho divertidíssimo fazer isso, mas
não é todo produto que faz a gente ter experiência memorável ainda. Acho que quem está melhor nisso daí são as coisas que deixam a gente tirar uma foto, e as câmeras digitais hoje são tão legais e você fica chocado ali porque aquilo faz. Mas eu acho que todo mundo deveria tentar criar um gabinete de curiosidade, que era um termo que a gente usava, tem até livros de gabinetes de curiosidade, de quais são essas experiências boas que você tem. Era uma atividade que eu dava para os meus alunos depois das aulas de design emocional, que é faz uma lista de 15 produtos e caracteriza 15 que você gosta, 15 que você não gosta, e tenta dizer qual ponto de vista você gosta ou não. Visceral, comportamental, reflexivo, que era bem dona norma, e fazia as pessoas falarem, tipo, pô, eu gosto da minha calculadora, porque ela nunca me deixa na mão. Os engenheiros com as 12C deles, eu gosto da minha calculadora, ela nunca me deixou na mão. Eu confio nela. E coisas que você detesta, eu detesto o meu Focus, sei lá, porque o câmbio dele sempre falha. Então eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais essa ideia de que o produto pode fazer a gente ser feliz, que existe produto hedonista, que existe... Mais um tema pro livro. Mais um livro. Vamos fazer um monte de livro. Boa. Acho que a gente vai ter bastante livro do Daniel pela Brauer. E tem um movimento muito interessante acontecendo. Não é nada gigante assim, ou enfim, mas é um movimento que vem acontecendo e tem chamado bastante minha atenção. O Tobias Van Schneider fala bastante sobre isso. Para quem não conhece, é um designer relativamente famoso. Ele criou um aplicativo chamado My Mind, que é para você organizar os seus links. Enfim, começou assim para ser a sua mente mesmo, o seu segundo cérebro. Você pode salvar coisas lá para você não precisar salvar na sua cabeça. E ele fala muito, né? Ele tá muito nessa pegada de criar um software, um produto com intenção, feito por pessoas para pessoas, e não vamos vender dado, não vamos colocar publicidade. É muito uma coisa de, não, poxa, a gente quer te ajudar realmente. Então, tá virando essa coisa menos, um pouco mais pessoal, assim. E eu vejo um movimento cada vez maior dos indie hackers, né? Assim, as pessoas que são mais... poxa, eu vou criar uma empresa, mas vai ser uma coisa... Eu não quero criar uma empresa gigantesca, né? Eu uso um aplicativo para as minhas notas pessoais, que se chama Reflect, e ele é um aplicativo feito por 4, 5 pessoas, e eles falam... O Obsidian também é a mesma coisa, 4, 5 pessoas, e eles falam, a gente não tá aqui para ser uma mega corporação, empresa que vai ganhar bilhões. A gente quer criar um negocinho sustentável, pequeno, que 5, 10 pessoas conseguem desenvolver e viver disso, e fazer um negócio super legal e super impactante que te ajude no teu dia a dia. Então, acho que essa filosofia de criar esse software que é mais, esse produto que é mais conectado com as pessoas e menos distanciado, como você falou, não é tanto, né, ali a linha de produção do software. Eu acho que isso está ganhando mais espaço e eu vejo isso como um grande apelo. Muita gente preferindo falar, não, tudo bem, eu vou pagar um pouco mais caro para esse aqui do que eu vou pagar muito menos ali pelo outro que é em grande escala e enfim. E isso fala muito sobre princípios, né? Porque isso toca nos princípios das pessoas e enfim. Que a pessoa que eu vou pagar um pouco mais porque esse produto é orgânico, por exemplo, foi feito por um agricultor que eu sei quem é. E tudo bem, mas é muito mais caro. Não, gente, muito mais caro é trocar de carro, entendeu? Isso é muito mais caro. Custa 90 mil qualquer carro, isso é caro. Você falar que você vai pegar um café e pagar R$1 a mais no café, porque o café você sabe quem plantou e colheu o café, pelo amor de Deus, né? É um mínimo, E isso eu concordo com você. Assim, algumas empresas que têm essa característica de ter um time menor, que você entende quem são as pessoas, que elas se comunicam bem. Por exemplo, tem uma empresa que eu adoro, de Seattle, chama Wistia, Wistia, que ela faz software de streaming também, coisa assim. Eu adoro, porque eles têm lá no disclaimer deles que tem o cachorro dele, esse é o nosso cachorro que trabalha aqui com a gente. E é um time menor que eles mesmos fazem as coisas, fazem os experimentos, fazem a comunicação, são brilhantes na comunicação, é super legal o jeito que é feito, parece ter good vibes ali, não é o Vimeo, entendeu? Ou alguma outra coisa, eles têm lá o Supbox, que é um plugin do Chrome que eu usei bastante para
para gravar coisas. Então, existe realmente esse movimento, e esse movimento vai continuar existindo, porque a gente vai sempre voltar pro artesanal também, assim, a gente vai sempre querer voltar para como que eu posso eu mesmo fazer um caderno? Eu tenho caderninhos que eu compro, que não é da Cícero, é não sei quem que fez lá no Rio de Janeiro. Fez na mão, comprou a impressão lá, fez. E custa R$60. Nossa, mas o da não sei que marca é 40. Fala, por favor, né, cara? Deixa eu comprar e ajudar o comércio local. A gente já viu isso sendo a Amazon com a sua superpotência destruindo um monte de coisa e construindo. Não estou dizendo que é totalmente ruim, assim, pô, eu adoro, eu compro livro na Amazon direto, assim. Todo mundo pede, quando que teu livro vai estar na Amazon? Tá todo mundo pedindo isso todo dia, cadê? Sabe, tipo, eu acho muito... mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos uma parte do nosso cotidiano voltado para isso. Se a gente não consegue fazer isso trabalhando naquele Big Tech que a gente trabalha, porque você não vai conseguir, e você vai se frustrar se você tentar, faz isso à parte. Fala que quando deu 18 horas, você comprou uma impressora e você faz os caderninhos, sabe? Com toda certeza. E o seu livro na Amazon, a gente tá tentando, a gente tá lidando com a parte da Amazon que não é a mais agradável, mas eu juro que a gente tá tentando. E vai dar certo. Em breve teremos mais novidades. Dani, pra gente encerrar, eu queria perguntar para você, ou pedir para você deixar algumas dicas para as pessoas que estão fazendo transição de carreira ou para as pessoas que estão no começo de carreira. Então, como que as pessoas que estão interessadas em crescer, então as pessoas que ainda não têm tanta experiência, mas já estão na área, ou as pessoas que estão migrando para a área, como que elas podem, o que elas podem fazer? Por onde começar essa migração? Por onde começar esse crescimento? Quais dicas você deixa? É lógico que nesse momento eu vou ter que fazer um jabá, que você pode começar essa migração comprando meu livro Princípios de UX, que vai te ajudar, pelo menos ter ali uma passo a passo ali. Mas, brincadeira à parte, eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer, se você quer fazer um processo de migração para uma carreira de UX, é se é isso que você tem que fazer. Eu gravei um vídeo essa semana falando sobre isso, que eu não concordo que todo mundo tem que migrar para a área de tecnologia para ser feliz. Eu não acho que esse é o mundo. Eu acho que a gente não é esse o nosso planeta, gente. O planeta não é feito só de empresa de tecnologia grande, pegando seus dados e vendendo de um lado para o outro. Não é isso só. O mundo também é você fazer cadernos, o mundo também é fazer cadeira, o mundo também é fazer brócolis ninja orgânico. Então o mundo é de um monte de coisa, mas eu acho que o mundo também precisa que as pessoas que estão fazendo lá a produção do brócolis orgânico entendam sobre princípios de design centrado no usuário ou no cliente ali, porque aí ela vai conseguir se comunicar melhor com o público dela, fazer uma melhor definição de persona, fazer um mapeamento de jornada de como que a pessoa compra esse brócolis orgânico. Se não tiver o brócolis orgânico, eu devo oferecer para a pessoa couve-flor ou simplesmente falar, não tem, você quer semana que vem. Então, eu acho que todo mundo deveria pensar, será que eu tenho que fazer uma transição de eu ir para a carreira ou de eu trazer a carreira para cá? E eu tenho feito muitas mentorias e para várias pessoas eu falo isso, olha, eu trabalho fazendo maquiagem. A moça me falou, eu trabalho fazendo maquiagem e eu vou ter que fazer maquiagem agora porque eu tenho, né, que pagar as contas e tal. Quanto que é uma maquiagem? R$60. Beleza. Você acha que você aplicar princípios de UX em cima disso, você não consegue fazer sua maquiagem custar 90? Verdade, né? Se você mapear melhor ali a jornada, entender como que você faz pacotes para a pessoa, como que você faz isso, como você faz upsell, como você faz tal, como você trata, como você cria a persona de quem é, como você se comunica, como que você põe um bot para te atender no WhatsApp. Você não consegue sair de 60 para 90 ou de 60 para 120 a hora? Não tinha pensado nisso. Então eu acho que assim, a gente tem batido na tecla de que a pessoa deveria abandonar a fisioterapia para trabalhar com o X. E eu quero bater na tecla que você deveria continuar na fisioterapia e trabalhar com o X. Então a minha dica dessa transição de carreira é avalia bem se você precisa fazer uma transição de carreira. Ou se essa transição é da fase A para B ou da B para A. Porque as transições entre fase, que fala no livro Lunáticos, inclusive ele fala muito sobre transição de fase, que as transições de fase, essa área onde as duas fases estão se encontrando, a área onde o gelo ainda não é água, mas ele também não é gelo, e ele está boiando ali em cima, ele é meio gelo, meio água, essa coisa é o que a gente poderia estar fazendo.
Que é você falar assim, não, eu não quero migrar para lá, mas eu quero ter a sapataria do futuro, que é marca, mas eu quero ter a sapataria que faz isso porque ela cria aquilo, eu quero ter o café que faz isso. Então eu acho que para mim é a primeira dica e a melhor dica que eu posso dar para você é só avalia bem se é isso que você quer fazer. Qual é o motivo que talvez você se frustre entrando numa empresa grande que está falando que nosso time trata os usuários, os pacientes, e trata nada. Aí você entra lá e fica frustrado, enquanto você podia estar pegando esse princípio e aplicando na sua rotina. Então, a minha dica é essa, tenta fazer uma migração, mas não necessariamente uma migração daqui para lá, e sim de lá para cá. Traga as coisas. Muito legal isso, sabe? Muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, e principalmente como você falou, porque às vezes não é de A para B, de B para A, né? São vários passos para trás para fazer uma migração. Fazer uma migração é difícil. E com certeza, se a pessoa então decidir fazer a migração, o livro do Dani com certeza é um excelente lugar para você começar. Se não decidir, também o livro também serve. Com certeza. Para qualquer migração que você decida fazer, leva o livro com você, seja daqui para lá ou de lá para cá. Mas principalmente vamos furar essa bolha e levar o design para outros lugares, para a gente criar experiências melhores, para quando todos nós ficarmos mais velhos, a gente viver em um mundo muito mais acessível, muito melhor e desenhado projetado de forma intencional. Dani, eu queria te agradecer muito por esse tempo que a gente passou junto. A conversa foi incrível, eu me diverti, eu ri, eu pensei em coisas novas, enfim. Eu tenho minhas anotações aqui, eu tenho várias coisas agora borbulhando na minha cabeça, então eu queria mais uma vez te agradecer por esse tempo, agradecer também pela parceria com a Brauer. O livro tá incrível, eu tive a oportunidade de ler e acho que é o tipo de conteúdo que eu queria ter lido quando eu comecei em design, e acho que muita gente vai se beneficiar disso, ou pessoas de outras áreas lendo e levando design para suas áreas. E eu queria então deixar aí para você agora uma última palavra antes da gente encerrar. Primeiro, de novo, obrigado, gente. Obrigado pela editora também, pelo convite. Acho que vocês fizeram pressão suficiente para eu falar assim, tá bom, eu vou tirar esse livro do papel. Pôr no papel. Sei lá. Então, para mim, isso foi muito bom. Eu tava meio, sabe, tipo, faço, vou, não vou. Então, acho que foi muito legal, assim, terem me agitado para fazer isso. Queria também fazer o convite para todo mundo que tem interesse em ler esse livro. Adquire o livro. Acho que ele vale a pena, vai servir para você ler 1, 2, 3 vezes, dar de presente para alguém. Então, acho que vai ser muito bom. E também para acompanhar essas coisas que eu tenho falado e esses movimentos que eu tenho tentado criar nas minhas redes. Então, eu tenho lá no meu canal de YouTube, o XNow, YouTube/XNow, e também no Instagram, onde eu tenho colocado algumas lives. É mais foto de pão na chapa, tá? Que eu coloco lá no meu Instagram, mas é Daniel_XNow. Então, entre em contato ali também comigo, no LinkedIn, Daniel Furtado. Vou adorar bater papo com vocês sobre isso. E vou ficar aqui vendo qual vai ser o assunto do próximo livro. Vamos ver do que faremos nos próximos livros, fazer vários. Daqui a pouco eu vou falar assim, nossa, é divertido fazer isso. E vai ser legal demais. Não esqueçam de colocar nos comentários ou mandar pra gente ou pro Dani qual você quer que seja o assunto do próximo livro. Dani, muito obrigado mais uma vez. Para todo mundo que chegou até aqui e escutou a gente, muito obrigado. O link do livro do Dani está disponível na descrição. Eu sou o JP, sou o seu host e até o próximo episódio.